A partir de agora, você reza refletindo o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista. Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 16, do versículo 13 a 19. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Caríssimos ouvintes da 91.9 do nosso Instagram e do nosso YouTube. Hoje, neste dia 22, dentro da Quaresma, nós temos esta festa litúrgica que recorda a Cátedra de São Pedro Apóstolo. A celebração da Cátedra de São Pedro vem de uma tradição muito antiga, desde o século IV. A Igreja costuma dar graças a Deus por essa missão confiada a Pedro. Quando eu comecei a estudar no Seminário Maior, lá de Olinda, ainda existia na classe, na sala de aula, a cátedra, que é justamente o símbolo do magistério, do professor, né? Aquele que ensina, ele se senta na cátedra e nós, alunos, ficamos ao redor ouvindo as explicações, o ensinamento, as verdades que nós precisamos aprender. Pois bem, a igreja celebra essa cátedra, que é a cadeira, né, onde se senta a autoridade do magistério da igreja, que é o bispo. O primeiro bispo foi Pedro. E essa cátedra, ela é simbolizada hoje na catedral. Nós temos aqui em Natal a Catedral de Nossa Senhora da Apresentação. Lá em Mossoró, a Catedral de Santa Luzia. Em Caicó, a Catedral de Santana. Então, cada lugar desse, onde a gente diz que tem a catedral, é a sede do bispo, é o lugar do bispo se sentar com toda a autoridade que recebeu, não é, de Deus, para ensinar. Ele tem autoridade para governar o povo de Deus, manter a unidade. E aqui nós temos o nosso arcebispo, porque aqui é um arcebispado. Então a gente tem Dom João
Santos Cardoso, que tomou posse em outubro e que está governando a nossa igreja da Arquidiocese de Natal, que é a sede permanente do pastor. A Cátedra de São Pedro é reconhecimento pela sua autoridade sobre a igreja. O que foi que a gente ouviu no Evangelho de hoje? Jesus fez uma pesquisa. Olha, naquele tempo já tinha pesquisa, viu? Foi Jesus que inventou. O que é que o povo está dizendo que eu sou? Só que o povo não sabia. O povo pensava que Jesus era uma reencarnação de João Batista, de Elias, de Jeremias ou um dos profetas. Tinha muito essa mentalidade, que esse povo ia voltar, ia se reencarnar. Então eles pensavam que tinha chegado a vez, né? Só que Jesus não era isso. Jesus é o Filho de Deus, é a segunda pessoa da Santíssima Trindade. Se fez homem como nós. Por isso que Jesus perguntou: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Uma expressão que a gente encontra no Antigo Testamento para se referir ao Messias quando chegasse. E quem foi que respondeu numa linha de compreensão e de iluminação? Foi justamente Pedro, Simão Pedro. Porque quando Jesus perguntou: e vocês? Quem vocês acham que eu sou? Aí Simão Pedro tomou a palavra e respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Pronto, ele acertou. Jesus é o Messias, é o Salvador, é o Cristo, o ungido de Deus. Está entre nós. Aí Jesus foi e disse para Pedro: você é feliz, porque não foi através de um ser humano, né, de um professor, de livros que você leu, mas você fez esta revelação porque você foi iluminado pelo Espírito Santo de Deus. Foi meu Pai que está no céu que te iluminou para que você pudesse dizer quem eu sou. Por isso que você é Pedro, vem de pedra, e em você vou construir a minha igreja. E Pedro aí não está sozinho não, ele está como representação do colégio apostólico, de todos os 12 apóstolos, e não somente isso, de todos nós que somos seguidores, que somos discípulos, que nos batizamos, que formamos a igreja. Então foi em cima de nós que Jesus construiu, não é, a sua igreja, que hoje tem o nome de Igreja Católica. E é sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Deu as chaves, com todo o poder de dizer o que é que está certo e o que é que está errado. Portanto, vamos alimentar, né, essa investidura que Jesus reforçou depois na ressurreição. Se vocês quiserem saber como é que a gente encontra na Bíblia a fundação da Igreja Católica, vocês leem São Mateus 16 e São João 21, porque depois que Jesus ressuscitou, ele mandou que Pedro e que os apóstolos alimentassem os cordeiros. Alimenta as minhas ovelhas, que somos nós. E Pedro, a gente não tem muita referência sobre o seu ministério em Jerusalém, em Antioquia, que foi a primeira sede, né, da igreja, em Roma depois, mas a gente sabe que lá em Roma ele foi mártir, e muitos estudiosos comprovam a autoridade de Pedro e agora os seus sucessores, de Pedro até Papa Francisco. Então nós mantemos essa unidade da igreja, e a igreja se expressa a semelhança do seu mestre, que veio para servir e não para ser servido. Esse é que deve ser o exemplo a ser seguido por todas as autoridades do mundo. Se nós seguíssemos isso aqui, nós teríamos um mundo que revolucionaria tudo isso que nós estamos vivenciando e presenciando. Uma desgraça muitas vezes, né? Então vamos pedir ao Senhor esse entendimento e rezemos.
Concedei, ó Deus Todo-Poderoso, que nada nos possa abalar, pois edificaste a vossa igreja sobre aquela pedra que foi a profissão de fé do apóstolo Pedro. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Acabamos de ouvir Mateus 16, do versículo 13 a 19. Você ouviu o Evangelho do Dia, com Monsenhor Lucas Batista.